Olha, presta atenção nesse dado que eu vou trazer agora para você. De janeiro até este momento, já foram atendidos só em Cascavel 278 casos de pessoas que caíram de algum local elevado e precisaram de socorro. Existem duas preocupações principais, que é o fato de trabalhadores da construção civil não utilizarem equipamentos adequados, os EPIs que são chamados, e também pessoas sem experiência, que acabam se arriscando, tentando consertar as próprias casas. O risco é realmente muito grande. Em apenas uma manhã, pelo menos 2 acidentes de pessoas que sofreram quedas foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros na cidade. Um deles foi no bairro Universitário. 2 trabalhadores caíram em uma obra e precisaram até mesmo do apoio médico. Segundo dados repassados pelos bombeiros, somente aqui em Cascavel, de janeiro até agora, foram atendidas 278 ocorrências de pessoas que sofreram quedas. Com o sol predominando, muita gente aproveita para fazer pequenos reparos nos telhados das residências e, na maioria, sem a utilização dos equipamentos de segurança e sem ser trabalhador da construção civil. A gente pega acidentes também bem graves, né, e de situações domésticas mesmo, né? Então às vezes sobe para cortar um galho de uma árvore, sobe no telhado para ajeitar alguma telha e sempre, muitas vezes, né, na verdade, sem o equipamento de segurança, sem um capacete ali, né? E aí às vezes essa pessoa, né, imaginando que ele cai de cima de um telhado aí de 2,5 metros, 3 metros de altura, né, e bate a cabeça no chão, então essa pessoa normalmente é uma vítima bastante grave. Já o relatório do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Construção Civil de Cascavel e região aponta que foram pelo menos 30 ocorrências em canteiros de obra. O trabalhador doméstico que acaba caindo é muito peculiar os acidentes. Geralmente são depois de grandes tempestades, de um período chuvoso, de ventania. Nós temos aquele boom de pessoas consertando as coisas. E é fácil de você verificar quando quando são acidentes domésticos. O trabalhador formal, geralmente são em obras que a gente já conhece. A gente já sabe onde estão as obras, já sabe que aquele trabalhador pertence a uma obra, a uma empresa, ou às vezes a um empregador mesmo informal. A gente consegue diferenciar. Neste ano, na construção civil, 5 trabalhadores morreram. O último caso aconteceu no mês de julho no bairro Caltra, em Cascavel. O trabalhador sofreu uma queda de aproximadamente 20 metros e morreu na hora. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná, que acompanha empresários do ramo, ressalta que frequentemente tanto o dono da empresa quanto os trabalhadores são orientados em relação ao risco e que precisam dos EPIs. Através de campanhas, de revista, de muita informação levada hoje via online, né? Muito ágil esse sistema que permite isso, a gente passa para as empresas as orientações com base jurídica e também muito pautada nas bases técnicas, né, da legislação pertinente à saúde e segurança do trabalhador. Porém, infelizmente, muitos empresários disponibilizam, mas basta virar as costas que alguns trabalhadores preferem não usar os equipamentos. No momento em que o trabalhador se abstém de utilizar um equipamento ou tem uma conduta que seria um erro, ele precisa ser coibido, imediatamente advertido, até afastado do seu trabalho para proteger a vida dele próprio. E frequentemente são fiscalizadas e algumas obras inclusive chegam a ficar paradas pela falta de equipamentos disponibilizados pelos empresários aos trabalhadores. Só no ano passado, em Cascavel, foram aplicados mais de 3 milhões de reais em multas pelo Ministério do Trabalho. São números que acabam afetando o bolso das pessoas e aí talvez a conscientização venha forçada. Não era isso que a gente queria. A gente quer que as pessoas se conscientizem que o seu funcionário tem que usar EPI, que o trabalhador se conscientize que ele tem que usar EPI e dizer, olha, meu patrão, eu não vou subir aí porque eu não tenho EPI, eu não tenho treinamento para subir. E que o empregador também não obrigue seu trabalhador a desempenhar funções em locais perigosos sem estar usando EPI. Então essa conscientização seria o mais importante. Quando ela não acontece, tem as multas pesadíssimas do Ministério do Trabalho. Tanto o empresário quanto o trabalhador precisam estar atentos e ter a consciência que o risco de queda é grande com a falta de equipamento. Assim como as pessoas, em geral, que pensam em fazer pequenos reparos nas casas, por exemplo. Muitas vezes a pessoa sabe que e tem a noção de que tinha que estar usando os equipamentos, né? Muitas vezes tem disponível os equipamentos, né? E não usa por negligência, né? Diferente daquele acidente doméstico, a pessoa às vezes não vê o risco, né? Que é importante a gente salientar isso, né? Então tem esse conhecimento, né, de olhar para poxa, eu vou subir, passou uma certa altura ali, 2 metros, 2, 3 metros de altura, saiba que se você cair dali,
muito possivelmente você pode estar em um quadro bastante grave aí num acidente. E não é por questão de ser autuado pelo dono da obra, pelo engenheiro que pode levar multa, não é nada disso, é para preservar a vida. Então você, trabalhador, tem que exigir. E se você vai trabalhar em uma empresa, em uma obra onde exigem de você, entenda que essa exigência é séria, essa empresa é séria e ela está querendo preservar a sua vida. Os números são realmente absurdos, 278 atendimentos só este ano, de janeiro até agora, é muito alto.